Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina. Para o pessoal de fora, que não sabe, é Brasil, né? No Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. Nossa reunião é ao vivo. Hoje é 23 de fevereiro de 2011. Inicialmente, para a harmonização do ambiente, né, nós vamos mentalizar uma energia superior, procurando sintonizar com o amor universal, sintonizando com uma luz branca, suave, intensa, que possamos nos sentir envolvidos por esta luz, mergulhados nessa energia e respirarmos profundamente uma atmosfera de paz, de harmonia, e que tenhamos uma reunião sintonizada com os amigos da dimensão extrafísica, nossos companheiros de estudo e de harmonia. Muita paz para todos nós. Iniciada a nossa reunião. Bem, hoje nós temos um convidado, né, que é o Dr. Luiz Alberto Ronsenck. Meu amigo Beto. O Beto, ele foi um dos presidentes do ICEF, está conosco, esteve conosco desde o início da fundação do ICEF, das primeiras reuniões. Depois ele com outro grupo, estruturaram uma outra casa, um trabalho muito semelhante ao nosso, né? E estão desenvolvendo essas atividades numa outra casa espírita. Mas estamos integrados em pensamento, em energia, em sintonia, e todos vibrando na mesma energia. O Beto foi convidado hoje para dialogar, conversar sobre um tema que seriam novos paradigmas da ciência, física quântica e espiritismo. Depois você me corrija, o título não foi exatamente esse. Tá bom. Tá bom. Então, é o seguinte... inicialmente, eu acho que para nós começarmos a oportunizar as perguntas via internet dos presentes, eu colocaria uma questão básica para o nosso amigo, que seria o seguinte: o que é paradigma científico? Depois tem outras perguntas anotadas, a gente pode seguir lá, né? Sua bola. Bom, passei. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de reencontrar o Ricardo e o trabalho maravilhoso que ele tem desenvolvido, e realmente falar que a gente caminha a passos largos em busca dessa harmonização maior. Bem, Ricardo, vamos iniciar o tema, que seria o novo paradigma, e a boa lembrança de estabelecer o que é o paradigma. Vamos imaginar o seguinte, pessoal: quando a gente fala de ciência, a gente logo imagina cientistas em laboratórios, pesquisas, tecnologia. Tudo isso que a gente agora está usufruindo, a internet, os computadores, o próprio ambiente aqui, um ar refrigerado, tudo isso tem suporte numa ciência bastante desenvolvida, que é a física, a química, a matemática e todas essas áreas de estudo. Essa ciência, ela se baseia em um paradigma, até então bastante fortalecido e bastante evidente para todos nós. O que é esse paradigma? O que é esse modelo? Onde é que ela se baseia? Bem, essa ciência, ela diz o seguinte: o modelo atual afirma que a matéria e o estudo da matéria que é capaz de determinar tudo isso que está ao nosso redor. A matéria é a causa de todas essas realidades que estão aqui à nossa frente. O modelo, o paradigma dominante hoje na ciência, é o modelo materialista realista. Se baseia em medidas, em experimentos, que vão, todo mundo já deve ter ouvido falar, átomos, elétrons. A gente aqui, na própria oração inicial, falou de energia, de vibração. Todos são conceitos que advêm desse
paradigma, desse modelo, que é a forma pela qual a ciência responde às perguntas que comumente os cientistas fazem. Por que a Terra gira ao redor do Sol? Não é o Sol que gira ao redor da Terra? Já houve época em que o modelo que existia afirmava isso. Copérnico inverte e diz, não, olha, a Terra é que fica girando ao redor do Sol. O que me trouxe hoje é falar de um novo paradigma. Ou seja, existem questões, experimentos feitos pela própria ciência, que tem o paradigma materialista, que não encontram mais respostas. Não é espírito, não é Deus, não, porque a ciência, o paradigma científico atual, ele não considera isso como elemento a ser pesquisado. Ele considera isso como, vou usar um termo meio difícil, mas quer dizer assim, é um epifenômeno, é um fenômeno que ocorre além da matéria, mas a causa é a matéria. Então, para o paradigma atual da ciência, eu insisto isso, porque depois, mais à frente, a gente pode avançar um pouquinho, todas essas ponderações como espírito, como mundo em outra dimensão, como realidade espiritual, são cientificamente não comprováveis. Até meados de, digamos assim, 90, década de 90, avançando um pouco para o ano 2000, essas bases sólidas do paradigma atual, do materialismo, sofreram alguma dificuldade de explicação. E isso adveio exatamente de experimentos que nessas épocas começaram a ser feitos e trouxeram justificativa àquilo que o Ricardo falou em um certo momento, chamado física quântica. Por volta de 1930, pouco antes, até no século XIX, mas em 1930, pessoas do nível de Einstein, de de Broglie, de Heisenberg, de notórios saberes da época, já elaboravam alguns pensamentos e algumas discussões a respeito da física quântica. A palavra quântica vem de quantum, quantidade de energia. Física quântica é a física que vai estudar, a partir desses supostos quantum de energias, ou quantas de energia, todo um conhecimento. Ali são os primeiros germes do que hoje vai ser mais fortemente exposto como um novo paradigma. São experimentos, na verdade, teóricos, levados por Einstein e por outros, a respeito da física quântica, que apontavam para algumas, digamos assim, alguns paradoxos, são questões que não têm resposta na ciência atual daquela época e precisavam ser resolvidos. Bem, só para mim cortar, porque eu eu falo sem parar, essas questões daquela época trouxeram para nós tecnologias que, por exemplo, o computador só vai existir porque houve um desenvolvimento de pesquisa nos semicondutores, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, tudo isso está baseado lá nos estudos da física quântica. Mas lá, naqueles primeiros momentos, já existiam questionamentos como paradoxos, ou seja, olha, isso aqui é previsível, pode acontecer. E se acontecer, o paradigma vai ter que sofrer uma alteração. O modelo pelo qual as respostas são dadas vai ter que sofrer uma alteração. E por volta da década de 90, no 2000, vários experimentos, e agora cada vez mais, vêm mostrando que aquelas questões da física quântica encontraram experimentos atuais. Só para dar um exemplo simples. Todo mundo sabe que é impossível um corpo estar em dois locais ao mesmo tempo. Essa impossibilidade é um pressuposto da física baseada no paradigma antigo. Eu digo antigo porque tem o novo.
Só que existem experimentos já feitos que mostram que um átomo, o átomo de berilo, pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é um pressuposto da física quântica. A física quântica ela é realmente paradoxal, ela deixa a pessoa tonta. Por isso que ela lentamente está sendo trazida à discussão e todos os experimentos que ela desenvolveu para que as pessoas vão convivendo com essa realidade e vão aprendendo com ela. Eu falo, quando digo pessoas, estou dizendo os cientistas baseados em nós, o nosso conhecimento comum, baseados nesse paradigma antigo. Para nós que estamos aqui num convívio espírita, falar de espíritos não é difícil, porque a gente pressupõe isso como uma realidade. Para um físico, para um matemático, para um químico falar disso é complicado demais. Mas se você adentrar na física quântica, você vai ver que, e aí a linha pela qual eu vim me expor mais, para esse novo paradigma, que é o monismo idealista, que é a base dessa nova teoria que está sendo comprovada através de experimentos, não é difícil. Aliás, Deus passa a ser uma necessidade para justificar, em termos de ciência, tudo aquilo que nós temos aqui. E certos fenômenos que seriam paranormais, eles passam a ser, dentro dessa nova física, dentro desse novo modelo, desse novo paradigma, algo possível e que acontece. Pena, teve alguma questão aí que é anotada já? Tá, poderíamos fazer a seguinte pergunta. O novo paradigma conflita com as religiões mais conhecidas, como cristianismo, budismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, etc.? É uma questão interessante. Bem, o livro pelo qual eu tomei conhecimento... Bem, a física é uma paixão minha muito antiga, mesmo que a minha formação seja na área do direito, seja advogado, e me envolva nas áreas de saúde também. A física é uma paixão bastante antiga e eu sempre aprofundei muitas leituras e tenho-as até hoje. Mas por volta de uns 13, 14 anos atrás, eu tive a oportunidade de assistir um programa Roda Viva, onde aparecia uma pessoa muito engraçada, pela forma como ela aparecia, com um chapeuzinho, velhinho, óculosinho, um indiano, chamado Ami Goswami. É um físico. Durante toda a carreira dele, ele foi um físico materialista. E quando ele começou a aprofundar o estudo dele na física quântica, ele viu que havia uma identidade de compreensão com a religião. E, por incrível que pareça, com aquilo tudo que as religiões falavam ou comentavam. Bem, dessa época para os dias de hoje, Goswami escreveu mais livros e a gente acabou também conhecendo muito mais experimentos. Hoje a ciência, através dos laboratórios, tem mostrado coisas incríveis. E Goswami foi quem defendeu, num primeiro momento, por volta de 92, 93, a ideia de que ciência e espiritualidade se complementavam. Ele não falava isso como inúmeros místicos já falam. Ele falava isso com a consistência de uma teoria científica. Ele dizia o seguinte: Deus, ou a consciência, ela é necessária para explicar algumas coisas que nós estamos encontrando. Na linguagem científica, no modelo científico, eu diria o seguinte: a não localidade passa a ser a única resposta para certos fenômenos que estão sendo encontrados. Um deles foi um problema, um chamado questionamento feito por Einstein há muito tempo atrás, porque Einstein era um ferrenho lutador contra a física quântica. Ele dizia que a física quântica era absurda e não poderia. Obviamente, as afirmativas de Einstein tinham base nas suas questões religiosas e nas suas questões sobre Deus. Mas ele propôs, então, um experimento teórico que dizia o seguinte: olha, querem ver que absurdo que esse negócio da física quântica?
Se você pegar, veja que eu vou falar um pouco de linguagem científica, mas a gente vai chegar lá no final, a gente vai entender. Ele falava assim, ó, toda a quantidade de energia, que eles chamam de fóton, ele é um par de duas bolinhas, vamos dizer assim, que caminham sempre juntas. O que um faz, o outro faz. Então são gêmeos. Bem, se eu separasse um do outro, a uma distância dentro do universo de muitos anos-luz, quer dizer, uma distância gigantesca que demoraria, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 10 anos para que esse aqui falasse com o outro. Bem, se eu separasse os dois, olha que absurdo que é. A física quântica diz que se eu mexer aqui, esse aqui mexe na hora, no mesmo instante, instantaneamente. E isso é um absurdo, porque o modelo que existe atual, lá em 1930, por aí, o modelo atual diz que é impossível, porque a velocidade mais alta que existe no universo é a velocidade da luz, então ele vai demorar 10 anos. Pois bem, isso era chamado, eu não vou dar o nome, mas é composto de 3 nomes, um deles era Einstein, era chamado paradoxo de Einstein, Podolsky, não sei lá, um nome assim. Pois bem, isso aí perdurou durante muitos e muitos tempos, até o advento de um experimento em laboratório que mostrou que exatamente Einstein estava errado. O par de fótons separados se comunicava instantaneamente, o par de elétrons se comunicava instantaneamente. Então havia alguma coisa acontecendo que relacionava um com o outro de forma que eles dizem fantasmagórica. Ele não ia para a espiritualidade não, gente. É que realmente eles chamam de não localidade. Imagine que o universo todo existe e que o que cria esse universo todo chama-se não localidade, consciência, Deus. Pode usar esse termo. O que Gottswami fez? Bem, vamos aprofundar esse pensamento. E ele começou a encontrar essa identidade com as religiões. Chopra, Capra e outros também, já tinham outros pensadores também, e físicos também tinham encontrado esse pensamento. Mas ele aprofunda e elabora uma teoria, elabora vamos dizer assim, um caminho. Olha, se tudo está mais ou menos correto, se o que a física está mostrando através dos experimentos está correto, se realmente a consciência produz tudo que nós temos aqui, porque esse é o pressuposto da física quântica. Nós, quando eu digo nós, eu digo consciência, e aí nós vamos ter que trabalhar esse termo, é que cria isso aqui tudo. Vamos dizer, na linguagem do espiritismo, o espírito cria esse corpo. Bem, Gottswami falou assim, olha, se o modelo estiver certo, eu caminhar por aqui e chegar nesse ponto, tais e tais coisas vão acontecer. E começou a analisar os estudos das religiões e viu que nelas existia muita coisa interessante. Esse livro chamado Universo Autoconsciente é o primeiro passo dele. Mais à frente ele escreve um outro livro chamado Física da Alma. E logo no título ele diz, olha, uma teoria que é capaz de explicar a reencarnação, a vida após a morte e os fenômenos de quase morte, que foi estudado por outros neurofisiologistas e todos os outros. E nesse livro, Física da Alma, ele avança por uma teoria mais consistente. E, por incrível que pareça, essa teoria, ela referenda, ela apoia, ela diz, olha, Deus, Espírito, consciência, não localidade, você pode unir isso tudo num termo. Aliás, a gente só existe porque a consciência é que constrói. Nesse sentido, então, a pergunta pode ser respondida. Esse novo paradigma, ele vem a justificar e a garantir que as religiões, de uma outra forma, de um outro método, estavam dizendo o que está sendo colhido hoje através desses experimentos. Só quero pontuar um detalhe. Os experimentos que eu falo, eles são laboratoriais, mas Gottswami defende uma coisa mais importante. Ele diz, olha, sabe onde é que vai ser percebido que esse paradigma é consistente? Através do melhor experimento que existe, que é o próprio ser humano. E ele se dará através da saúde, através até da própria medicina, das questões de saúde. Porque esse corpo, ele é construído, por isso que a gente está chamando aí de consciência, não localidade, que são os termos da física. E experimentos com ele poderão demonstrar. Houve um experimento que Gottswami e outros fizeram, mas não ele, mas em 4 locais diferentes do planeta, feito com métodos diferentes,
mas o mesmo objeto feito por outros pesquisadores, na Universidade do México, em Illinois, em Londres, numa Universidade de Londres, não sei se era isso, não esqueci o nome, que era exatamente mostrar que duas pessoas poderiam se comunicar se comunicar sem troca de sinais. Isso é um termo científico, quer dizer o seguinte, eles pegaram uma pessoa e colocaram dentro de uma gaiola de Faraday. De novo, mais um termo complicado. Quer dizer o seguinte, quem está dentro dessa gaiola é impossível ser acessada por qualquer meio eletromagnético, qualquer forma de sinal. Não tem como saber o que está acontecendo com ela lá dentro. Mas ligaram nele um eletrocefalograma. Exatamente. Esse eletrocefalograma, que é uma coisinha que todo mundo já conhece, foi ligado naquela pessoa. E deixaram ele e falaram para cada um dos dois, olha, vocês vão entrar agora num estado de relaxamento. E vão tentar, um vai tentar se comunicar com o outro. Até então parece coisa comum, né? Mas não era esse o objetivo. O objetivo era que, sem que um dos dois soubesse, um deles ia ser exposto a contínuos flashes de luz. O flash de luz, quem lida com eletrocefalograma, ou médico, sabe que vai produzir uma variação... Fotoestímulo, né? Isso, vai produzir uma variação nas ondas cerebrais, vamos botar, ondas que são percebidas pelo eletrocefalograma. Só que como um estava tentando se comunicar com o outro, foi percebido que no eletrocefalograma daquela outra pessoa, o mesmo padrão de alteração do exame estava acontecendo com ele. Dentro do modelo clássico, não tem como explicar isso. A não ser que você vá para as chamadas parateorias científicas, que aí o cientista não vai aceitar. Isso é transmissão do pensamento, isso não explica. A física, a teoria proposta por Goswami, apoiada na física quântica, diz o seguinte, olha, isso já era explicado lá atrás, quando alguém disse que é possível transmitir informação de um para o outro. Só que o que é o bonito disso? Não é que seja de um para o outro, é que os dois, eles em algum momento, de uma realidade maior, eu estou falando de um jeito mais filosófico, são um. E a partir desse instante, o que ocorre com um, ocorre com o outro. Isso trazido para as religiões vai ser muito bem entendido quando a gente diz, vamos entrar aqui num processo de harmonia, vamos tentar atingir uma mesma sintonia. Nós estamos subindo níveis aonde a gente vai estabelecer uma identidade. E nessa identidade ocorre a ação da vontade. Mas eu estou escapando um pouco do tema. Uma pergunta do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Sim. Parabéns pelo tema. É muito bom ouvir sobre ciência no ICEF, quando o igrejismo predomina no movimento espírita em sua maioria. Queria a opinião do convidado sobre a teoria M, que pretende unir a mecânica quântica com a relatividade geral de Einstein. Você acha que as dimensões propagadas pela teoria quântica podem ser dimensões espirituais? Essa é uma questão bastante técnica, eu não vou avançar muito, mas a teoria M seria uma tentativa de uma teoria de unificar as várias teorias existentes dentro do modelo clássico e do modelo da física quântica. Quando eu digo modelo, é assim, existe dentro da ciência pessoas que tentam explicar o que está acontecendo. E cada uma dessas pessoas vai elaborando uma hipótese, depois essa hipótese vai se testando e vai se elaborando uma teoria. Ou o inverso, cria-se uma teoria para tentar, através de experimentos, comprová-la. Essa teoria M, ela é um avanço muito grande de umas 7, 6 teorias existentes que vão usar outros termos. Mas eu vou aproveitar o gancho que ele falou das dimensões espirituais. Vamos tentar imaginar o seguinte, que todo o nosso universo, que nós possamos imaginar, todo ele é um efeito. E aí alguém perguntaria assim, mas quem é a causa desse efeito? Bem, deixa penduradinha essa questão. Num dos experimentos que a física quântica diz, ela fala o seguinte, para um cientista clássico, quando eu vou fazer uma medida, tipo assim, eu vou medir a temperatura desse ambiente. Esse ambiente, ele existe
e eu estou aqui. O ato de eu fazer uma medida não tem nada a ver com o ambiente, não vai interferir, porque o objeto está lá e o cientista está aqui. Então a relação entre eu e o experimento é de separação. Tudo que eu faço não interfere naquilo lá, porque eu sou capaz de medir todas as interações. A física quântica, ela propõe uma ruptura, ela diz o seguinte: não é possível que eu que faço uma medida não me relacione com o que eu estou medindo. Aliás, quando eu vou fazer a medida, eu acabo construindo aquilo que eu vou medir. Trocando em miúdos, eu sou sempre uma causa, eu, sujeito, eu, aquele que vai fazer a medida, sempre acaba interferindo no objeto. Então, eu e o objeto estamos interrelacionados. Isso é uma ruptura dentro do processo de vida desses experimentos. Pois bem, voltemos lá para aquela ideia do universo. Imagine que esse universo gigantesco que eu acabei de dizer, ele existe porque existe alguém que está causando. Quando o Einstein ficava revoltadíssimo, ele dizia assim: isso é um absurdo. A Lua só existe porque eu estou olhando para ela. Se eu virar para cá, a Lua vai deixar de existir? Era uma ironização de dizer o seguinte: vocês aí da física quântica são todos malucos. Como é que vocês podem dizer que o universo existe porque eu estou criando o universo? Pois bem, isso dentro do avanço dessas teorias tem sido mostrado que esse relacionamento entre eu e o universo é tão íntimo que eu não tenho como separá-los. A ideoplastia, inclusive, as formas de pensamento, enfim, tudo isso parece ter uma relação com essa questão, né? Tudo, porque tudo que nós temos nesse ambiente aqui está sendo construído a partir dessa vontade. Eu vou chamar de consciência, não localidade. A linguagem da física quântica é um pouco complicada. Vocês imaginem que, para falar de espiritismo, já é um pouco complicado para as pessoas que não conhecem, não estudam. Imagine falar de correlação quântica, imagine falar de superposição. A física quântica ela é tão paradoxal que ela diz o seguinte: eu vou jogar a moeda para cima, cara ou coroa. Para a física moderna, é 50% de cair cara, 50% de cair coroa, né? Ou seja, ou cai cara ou cai coroa. Na física quântica tem 3 possibilidades: cara, coroa e cara e coroa. As 3 acontecem. As 3 acontecem. Ou seja, o universo de possibilidades, ele tende ao infinito. Mas qual o resultado que vai ser? Esse resultado só vai acontecer quando eu for vê-lo. E quando eu o vejo, eu o determino. Eu acabo escolhendo das possibilidades aquilo que vai acontecer. Isso tem sido apropriado. Tem um filme muito bom chamado Quem Somos Nós, que você já deve ter visto. Esse Quem Somos Nós, claro, tem todo um monte de informações. O livro é melhor que o livro. O livro é melhor que o filme, obrigado. O livro é melhor que o livro, ótimo, né? Ele traz um pouco dessas ideias e desses pensamentos. Mas a física quântica, ela leva a pessoa a desenvolver certos conhecimentos que são necessários, que vai estimular o que? A capacidade de compreender essas coisas que são paradoxais. Agora imagine o seguinte, vou misturar um monte de assunto, mas esse corpo que a gente tem aqui, esse corpo que a gente está vestindo, que a gente fala que quando vai desencarnar vai perdê-lo, né, e vai adquirir um outro corpo. Pelo menos Kardec sustentou isso no Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Espíritos sustentou por si só, Kardec apenas só transcreveu. Ele é o resultado sempre do passado. Por incrível que pareça, a maior parte de nós, corpo, é o que fomos e não o que somos. O espírito, ele é como uma energia elétrica, né? Ele é indiferenciado na sua ação. Tipo assim, imagine assim, a energia elétrica, ela agora pode ser esse ar-condicionado, como ela pode ser essa lâmpada, como ela pode ser aquela lâmpada do computador.
A energia elétrica é comum em todas essas manifestações, só que elas são diferentes. Isso é diferente daquilo e assim vai. Então, dentro desse conceito de manifestação, este corpo aqui é a somatória de tudo aquilo que eu já desenvolvi e resolvi construir. Então, quando a gente quiser fazer um estudo do que nós somos, nós temos que começar a focalizar algo que é diferente do corpo. Esse é o primeiro ensinamento da sabedoria antiga das religiões. A maior parte de nós é treinado dentro da estrutura material a desenvolver conhecimento da matéria, mas não do que é. E quando a gente estuda o que é, quando a gente estuda o espírito, estuda a consciência, a gente começa a se tornar, aí no linguagem de Pak Chopra e outros, amagos, né? A gente começa a construir coisas diferentes. E é isso que acontece. A física quântica mostra que quanto maior for a minha ação dentro desse processo, vamos botar esses termos, né? Mais eu posso construir. É que tem muita coisa para ser falada e acho que não vai ter tempo. Mas a ideia básica é a seguinte: mundos paralelos, esferas espirituais, sim, a teoria baseada dentro do pensamento de Amy Goswami, o monismo idealista, a física quântica, admite e é possível. Aliás, ele só é possível se ele for realmente incomunicável, ou seja, ele tem que existir num lugar e aqui. Ele não tem que existir a interação se dá no nível da consciência. A coisa complicada, vamos dizer o seguinte: se alguém sair procurando o nosso lar, ou procurando uma colônia espiritual, não vai encontrar ela na dimensão física, na dimensão do nosso universo. Vai encontrá-la num outro local, para não dizer na não localidade. Então é possível. A teoria M é uma tentativa um pouco mais complicada, porque ela tenta unir a relatividade, alguns pressupostos da física newtoniana, com a física quântica. É a briga de dizer o seguinte: eu estou certo, eu estou errado. Mas por enquanto ela ainda está longe, porque esse elemento chamado consciência, esse elemento chamado espírito, incomoda muita gente para ser aceito. Então, a pergunta lá? Os fenômenos conhecidos no espiritismo, mediunidade, materializações, etc., encontram no novo paradigma explicações? Amy Goswami, eu estou falando um monte dele hoje, hein? Mas ele é uma base muito instigadora de pensamento. Vamos aproveitar enquanto ele está encarnado ainda. Ele vem ao Brasil, vez ou outra, para a UNB e para outros, a Universidade de Brasília, chamada Universidade da Paz, que tem um grupo lá que faz estudos holísticos, e também em São Paulo. Ele vem fazer algumas palestras, e ele já trabalhou em grupos de pesquisa com médiuns. A física quântica, dentro desse paradigma sustentado por Goswami, sim, admite isso, é possível. Vão ter que ter algumas alterações. Por exemplo, eu não diria que o livro dos Espíritos vai sofrer alterações. É nós que vamos ter que aprender a fazer uma nova leitura do que está escrito ali, porque há uns certos cacuetes nossos que são dualistas. Não esqueçam que eu falei monismo. O que é monismo? Uma só causa. Dualismo, há uma divisão. Nós temos costume de falar espírito, matéria. Espírito, Deus, bem, mal. É que o nosso dia a dia é assim. A nossa vivência contínua é desses opostos: quente, frio, tristeza, alegria. Então o Goswami, ele chega e vai esclarecendo aos poucos, dizendo: olha, para a gente dar um passo a seguir nessa ciência, para seguir certos caminhos, vão ter que ser feitos alguns ajustes. É possível a comunicação, ou canalização, ou mediunidade? Eu estudo, isso foi visto. Aliás, só tem um jeito de explicar a sobrevivência da vida após a morte, do espírito, da alma, o nome que ele se dá. Só um jeito de explicar a mediunidade, a capacidade de comunicação, se nós admitirmos a não localidade, que é um termo científico bem específico, ou essa consciência.
Quando a gente desencarna, deixa este corpo, ou seja, dentro da linguagem científica, eu, espírito, não faço mais o colapso quântico. Olha que termo complicado. Quer dizer o seguinte, vocês lembram do cara ou coroa? Vai ser cara, vai ser coroa? Pois é, por enquanto eu quero estar assim. Enquanto eu, vontade, consciente, espírito, quero estar assim, esse processo se mantém. Enquanto eu deixar a energia elétrica ligada, eu vou ter o ar-condicionado se manifestando, a energia elétrica se manifestando como ar-condicionado. Enquanto a individualidade desse corpo for alimentada pela minha vontade ou o meu colapso quântico, ele vai ser assim. E aí, quando acaba, o que acontece? Olha, quando acaba, você apenas perdeu uma manifestação, mas você tem outras manifestações. Aí a gente vai entrar no corpo sutil, no corpo mental. Sim, mas é corpo? O que é isso? Aí nós temos que falar de outros termos um pouco mais complicados, mas ela admite e ela é possível. E a mediunidade nada mais é do que exatamente isso, vou usar um termo do Gottswami de novo, mônada quântica, para nós, espírito, que agindo na consciência, ou seja, colapsando, sabe, escolhendo a cara em vez da coroa, entra em correlação, linguagem nossa, essa é a linguagem científica, linguagem nossa, sintonia. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto, que num processo mediúnico é necessário existir a sintonia, ou seja, o médium tem que estar num certo nível de relaxamento para permitir que a entidade, o espírito, possa se manifestar. Então ocorre uma sintonia. O que acontece naquele instante? 2 em 1. Eu sou cara e sou coroa ao mesmo tempo. O espírito manifesta-se, eu me manifesto, mas nós somos um. Tanto que a experiência ordinária, quer dizer, a experiência comum não, mas quem está falando é aquele corpo ali, é o Beto, mas de repente vão lá fazer medidas, o grau de variação do eletrocefalograma dele não é dele. Isso, aliás, é um dos experimentos feitos por um grupo do Gottswami aqui no Brasil, feito com esqueci o nome dela, uma pesquisadora, era exatamente isso. Aí, na época, com aquele Dr. Fritz, sei lá, era uma entidade se manifestando. A pessoa, ordinariamente, ela era medida, assim, durante a semana, como é que era me corrige aí. Traçado eletroencefalográfico. Isso, obrigado. Como é que era o traçado dela? Às vezes precisa de apoio, bem, claro. Como é que era o traçado dela? Perfeito, está aqui, esse é o padrão dela. Quando ela estava nesse estado de alterado, o padrão mudava totalmente. Ou seja, era impossível ser a mesma pessoa. Tanto que se você entregasse para um profissional que entendesse aqueles rabiscos ali, ele diria, não, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é outra pessoa. Ele poderia até descrever o tipo de pessoa, pelo padrão de vibração que estava tendo. Olha, ele tem essa característica, assim, assim, em termos de reações mentais. É possível, a mediunidade é possível. Só que vamos ter que se acostumar com outras coisinhas aí. Vocês têm mais? Não? Deixa eu vou falando. Vamos lá. O Carlos de São Lourenço, de novo, né, Minas Gerais, ele complementa aqui, ele diz o seguinte, que a teoria do paradigma holográfico diz que nossa mente é que projeta o universo que vemos, como uma fotografia laser. Isso aí, se a gente entrar na terminologia técnica, a gente vai longe, que um dos compostos das teorias é a questão da holografia. A holografia é exatamente isso, é a capacidade de representar um objeto maior por uma parte dele, que é o princípio da holografia, que nada mais é que a informação transmitida através da energia da luz, que mesmo que você pegue um pedacinho daquela informação, nela tem toda a informação contida naquele objeto. Estou falando de uma forma mais didática para a gente entender. Holografia é exatamente isso, é que um pedaço contém toda a informação. Só que o conhecimento da física quântica ele é um pouquinho mais, digamos assim, avançado nesse termo. É tipo assim, é como se eu sentasse aqui e começasse a falar sobre uma disciplina espiritual. Vamos dizer assim, eu viesse falar sobre yoga, viesse dizer para ti que fazendo
tais e tais exercícios, você vai atingir um estado mais elevado de equilíbrio e com isso você vai conseguir atingir um processo maior de identidade e com isso você poderia compreender a realidade maior. Eu vou usar um monte de palavras que no final das contas ninguém vai entender nada. Deixa eu só fazer um paralelo assim, bem mais simples. É como quando você pega um pedacinho de fio de cabelo de uma pessoa e identifica toda a pessoa pelo DNA dela, né? Você tem um fio de cabelo, se você é homem, se você é mulher, se tem olho azul, e tudo mais, como é que é teu fígado, toda a genética está incluída naquele DNA ali, não é verdade? Então é como se fosse uma holografia do indivíduo, né? Um paralelo de raciocínio. Uma das coisas que nós vamos ter que aprimorar e avançar é que essa teoria, por exemplo, que nós avancemos nessa teoria, nesse novo paradigma, nós temos que estudar ainda muito sobre a não localidade dentro da ciência, porque as religiões estudam a não localidade há muito tempo. Fazer só uma enquete simples: quanto tempo a gente se dedica estudando sobre Deus, sem ser teosofia ou teologia, mas estudar sobre essa realidade? É muito pouco, porque a gente está preso a um processo de estímulo e reação que se chama memória clássica. Ou tipo assim, existe um instrumento que a gente usa que chama-se mente. Ele é maravilhoso. Ele constrói corpos, constrói universos. É o meio pelo qual eu construí esse corpo e construí toda uma história. Mas esse instrumento chamado mente, ele possui um processo automático de produzir uma necessidade e buscar a satisfação, produzir uma necessidade e buscar a satisfação. É um círculo, uma roda. Isso na ciência antiga, na sabedoria antiga, se chamava-se samsara, ou roda do nascimento e morte. No Espiritismo a gente vai dizer assim: olha, nascer, renascer, nascer, morrer, renascer, eis a lei, eu vou continuar num processo cíclico, só que evolutivo no sentido que se movimenta, ele não é estático. Pois bem, isso que a gente está falando desse círculo sem parar, que a mente constrói, ela precisa ser descondicionada e condicionada por uma outra coisa. Qual é o condicionamento maravilhoso? Olha, já veio Buda, já veio Krishna, Rama, Jesus, Alá, vamos citar quantos nomes e quantas formas e quantas expressões de Deus já tiveram aqui, de pedagogos espirituais, dizendo o seguinte: gente, na hora que vocês prestarem um pouquinho mais de atenção no que nós estamos falando, vocês vão começar a descobrir a potencialidade que existe em saber sobre aquilo que é a causa de tudo isso. Sai Baba é um espírito encarnado, um yogi, um avatar dentro da linguagem hindu, do hinduísmo, que sempre diz o seguinte: olha, eu não vim para formar nenhuma nova religião, não quero discípulo, eu só vim para falar daquilo que todo mundo está falando há muito tempo, mas se vocês pelo menos prestarem atenção nas religiões de vocês, no que vocês estão fazendo, eu já vou estar muito feliz porque o trabalho vai estar sendo feito. Quando ele diz isso, ele está estimulando nós a fazermos o quê? Primeiro de tudo, descobrirmos o que somos. Não somos o corpo. Nós somos treinados a saber o que fomos, não o que somos. Quando a gente começa a fazer esse exercício do que somos, nós, dentro da linguagem da física quântica, nós expandimos as possibilidades. E sabe o que acontece quando expande a possibilidade? Mais possibilidades surgem. Isso chama-se criatividade. E criatividade é exatamente isso. Vocês estão com um problema sério pra caramba. Querem resolvê-lo? Primeira coisa, relaxem. Provoquem relaxamento. Entrem em profundo relaxamento. Façam uma oração. Ascendam. Vão para o mundo causal, ou seja, na linguagem comum, peça ajuda a Deus. Deus me ajude. Quem já não esteve constrangido pela dor, pelo sentimento mais extremo de necessidade e não se entregou ao pedido divino, à vontade de Deus? Isso nada mais é que ir lá na não localidade, na consciência, olhar para baixo e dizer assim: pá, pera um pouquinho, eu não tenho só esta possibilidade, eu não vou repetir o que eu venho fazendo. Vocês já ouviram falar da palavra karma, né? Repetição, passado. Pera um pouquinho.
as minhas possibilidades não é só o que eu tenho no meu DNA, não é só essa memória clássica, as minhas possibilidades são infinitas. Quando eu vou nesse nível mais elevado, eu acho uma solução. E aí o outro homem fala, olha, vocês querem ver onde é que os experimentos vão aparecer bastante? Na medicina, na homeopatia, na acupuntura. Uma questão, completa teu raciocínio. Deixa eu falar. Ele fala desse experimento, gente, que vocês podem fazer em casa, simples, inicial. Permitam que vocês mesmos acessem a solução daquilo que está sendo um problema. Isso é um exercício simples e que surte bastante efeito. Vamos lá, faz a pergunta, senão não pode rolar. Eu gostaria de colaborar com um exemplo que nos facilita muito a compreensão da não localidade. Imaginemos um avião dos antigos ainda que tem hélice. Então, há 3 pás de hélice. Quando está parado, nós vamos lá e numeramos hélice 1, 2 e 3. Num experimento, eu vou lá e digo, eu tenho certeza que a hélice número 1 está nessa posição, por exemplo, horizontal. Quando é acionado, e quanto maior a velocidade, maiores tornam-se quase infinitas as possibilidades da posição de a hélice número 1 estar em algum ponto. Tanto que nós enxergamos um disco. Então, se um cientista, ele é um observador, e a gente disser para ele, o que você está vendo? Fotografe isso. É um disco. Mas não, são 3 pás de hélice. Então, dessa mesma maneira, se nós expandirmos esse pensamento, no nosso planeta, que é tão pequeno nesse universo, uma pessoa do lado da Terra e outra do outro, expandindo esse pensamento, ela poderia estar com essa vibração tão rápida, ao mesmo tempo nas duas posições, de fato. Né? Então, isso ajuda bastante. Sim, a ideia da velocidade, né? Que realmente, obrigado, que realmente a percepção vamos por assim, da ubiquidade, né? Que é um fenômeno que tem na literatura espírita, na literatura mundial. Sai Baba, volto a citar de novo, tem muitas referências disso. Aliás, para o hinduísmo, chama-se siddhis, né? São potencialidades que podem ser expressas, então certos espíritos as têm. Isso não quer dizer que ele é elevado, mas ele pode, ele já está nesse nível. Várias vezes Sai Baba estava lá 100 mil, 200 mil pessoas ouvindo ele numa das suas falas ou num dos seus discursos, e a 5, 6 mil quilômetros de distância, um devoto, uma pessoa que o conhece, uma pessoa que o busca ou precisou de ajuda, está sendo atendido por ele. São testemunhos de pessoas extremamente, sensatas e bem conhecidas, digam assim, seguras, não é uma coisa dita da boca para fora. Então, a ubiquidade, ou seja, essa possibilidade de nós termos uma manifestação ocorrendo ao mesmo tempo, só que em locais totalmente amplos, que na verdade, é como foi bem colocado, nós temos um só se manifestando, só que ele está se expressando na multiplicidade. Aliás, isso é o início da literatura das sabedorias antigas, né? Deus uno manifesta-se infinitamente. Só que, para nós, para o nosso dia a dia, o que isso poderia mudar? O que esse paradigma nos traz? Bem, se a gente se prender só no quem somos nós, só na possibilidade de fazer isso acontecer, já seria um grande avanço. Nós diríamos o seguinte, olha, eu não vou encarnar, ter uma encarnação inteira, 80, 90 anos, até mais agora, e ser apenas um objeto que se movimenta pelos estímulos do que eu fui. Ou seja, eu não sou só o corpo, eu sou espírito. E quando eu afirmo isso, eu estou indo um pouquinho além. Eu não estou dizendo do perispírito é que eu vou desencarnar e o espírito é aquela entidade que se manifesta. Não, eu sou o espírito. E quando eu afirmo isso, eu estou afirmando como causa. Como que eu, espírito, construo esse corpo e como que eu posso construir outras realidades.
Isso tem sido apropriado com ideias como um livro, acho que é The Secret, aquela coisa, segredo lá. Você tem que pensar positivo e as coisas vão lhe vir. Olha, gente, vou fazer uma coisa mais simples. Se você começar a fazer esse exercício de autopercepção, você já vai provocar alterações metabólicas, alterações no seu próprio corpo, se quiser, com curas. Isso é normal e natural dentro desse processo. Até para aproveitar um livro chamado Médico Quântico, que é a conversa de um físico com um médico, o livro do Goswami, eu vou fazer propaganda do livro dele aí. E é onde ele avança dizendo, olha, nessas áreas da medicina é que nós vamos perceber muito mais fortemente esse paradigma. Para contemplar dela a homeopatia, tá? Então, a homeopatia, a Ayurveda, a acupuntura, a tradicional chinesa, ele fala o seguinte, um fato ocorrido muito interessante. Um pediatra, extremamente zeloso com o seu paciente, ele vê que aquela criança inexoravelmente vai sucumbir à doença que ela tem. Então ele, muito ansioso, ele começa a buscar, dentro da lógica americana, né, algum remédio. E por acaso surge uma carta dizendo, olha, estou lhe enviando junto uma amostra, aquelas indústrias farmacêuticas que adoram por remédio, mas estou lhe enviando junto um remédio, que é para esse fim. Ele começa a ler aquilo e realmente percebe que aquilo perfeito se adequa como uma luva ao caso do seu paciente. E continuamente ele chega e entrega esse remédio para o pai e diz, olha, isso que o pai, a criança, desculpe, os pais, extremamente envolvidos com aquele médico que ele estava dedicado. E ele leva isso aqui, que isso pode te ajudar. Pela pesquisa que eu vi, então, o pai estava junto com a criança, levou o remédio, passa-se um mês, ele manda uma carta, diz, meu Deus, que maravilha, meu filho está bem melhor, está tendo ressurgimento, tal. O médico fica feliz assim, que coisa boa. Daí, no final da carta, o pai diz assim, poderia me mandar mais um pouquinho daquela amostra grátis? Ele vai lá, vai nos coisinhas, acabou o remédio, o que eu vou fazer agora? Ele chega e diz o seguinte, agora estou encruzilhado. Ele manda uma carta para a indústria farmacêutica e manda uns comprimidinhos placebo para a criança. Placebo que quer dizer assim, um comprimido de farinha para a criança. Mas ele sabe, ele diz assim, puxa, vou fazer isso por enquanto, ele vai tomando e vamos ver o que vai dar. Ele recebe depois uma carta do pai dizendo assim, olha, alguma coisa aconteceu, meu filho começou a piorar, o remédio que ele tomava antes não está fazendo mais efeito. E aí o médico diz assim, eu imaginava que isso. E nesse mesmo instante chega uma carta da indústria farmacêutica dizendo o seguinte, pedindo milhões de desculpas, que realmente aquele remédio ele estava sendo lançado no mercado, mas eles tinham mandado equivocadamente um placebo para ele. E agora, como é que a gente sai dessa lógica, né? Na verdade, a crença que o médico dedicou ao remédio foi tão forte que agiu sobre aquela individualidade. Isso dentro da física quântica se chama hierarquia entrelaçada. Veja bem, numa sinaleira a pessoa está com pressa, extrema pressa, e tem um sinal verde e vermelho. Na mesma esquina tem outra pessoa com extrema pressa também. Ele também verde e vermelho. Então, pelo pressuposto de que a minha vontade vai determinar o evento, ou seja, como eu estou aqui e eu quero que seja verde, o sinal vai ter que abrir verde. O outro também quer. Como é que nós vamos resolver esse paradoxo? A forma de sair desse nó é levando-se a ideia da hierarquia entrelaçada, ou seja, não existem duas vontades, existe uma vontade que criou dois eventos, só que um evento vai acontecer, outro não. Ou seja, no nível dessa vontade maior, havia a possibilidade de esse ir e o outro ficar parado, ou do outro ir e esse ficar parado. Quem decide não são os dois menores, mas a vontade maior, a hierarquia entrelaçada, a vontade maior. Isso a gente está muito treinado e dizer o seguinte, meu Deus, eu não tenho mais solução. Seja feita a tua vontade. Esse estado em que eu avanço para um universo, ou para a não localidade, ou para esse ambiente causal, eu permito que essa vontade aconteça.
Só um instantinho, tem algumas pessoas que querem fazer pergunta. É o Norton e o Gonçalo também. Tem mais uma moça ali, né? Você está com o microfone aí? Então tá, faz a sua primeira então, Norton. Depois, então, vocês passam o microfone para eles, tá? Ouvindo tuas palavras, eu me lembrei do magnetismo que o Kardec trouxe de... Mais perto do microfone. Estamos todos relacionados, estamos numa rede onde o magnetismo, nós estamos magneticamente. Estou tentando trazer aquele conhecimento do magnetismo com a física quântica. Magnetismo em relação a onde ela poderia se encaixar, ou o que a física quântica explica sobre o magnetismo. E já é uma pergunta um pouco mais técnica, bastante técnica. Vamos tentar botar dentro do tema que a gente está trazendo. A forma como os sinais vão se trocar, ou seja, eu estou aqui, você está lá naquela porta, e eu vou te transmitir alguma energia, ou eu vou interagir contigo através de algum tipo de força, encontraria problemas dentro da física clássica, porque mesmo que nós tenhamos uma distância próxima, se ela for por demais grande, a interação ela demoraria no tempo. Vamos falar desses termos. Já dentro dessa percepção do novo paradigma, eu e você somos manifestações possíveis, ou seja, nós estamos aqui, nós estamos existindo. E existe uma realidade chamada não localidade ou consciência que está construindo isso. Por isso que eu falei a palavra monismo, porque só existe uma causa. Então, como é que eu vou agir à distância, sem ter que passar pela distância? É quando eu vou num nível mais elevado, vamos botar assim, dentro dessa não localidade, e chego naquilo que nos identifica. Eu e você temos uma identidade. Em algum nível, ou até no nível religioso, nós temos a mesma causa, Deus. Somos irmãos, pode usar a terminologia que quiser. Em algum nível da nossa vivência, dos corpos que nós estamos carregando, nós temos um grau de sintonia. E nesse nível nós somos um. E se for a vontade que está se manifestando una, eu, vamos por assim, estaria num nível em que eu estou percebendo isso, e você ainda não está percebendo, eu vou agir sobre você. Para nós vai parecer assim, eu estou magnetizando o Ricardo, eu estou processando energias. Se ele não visse nada, ele nem saberia o que eu estou fazendo. Mas a minha vontade por ele aceita, ou mantida a sintonia, vai fazer com que esse corpo sofra uma alteração. Desculpa, bati aí, fiz barulho. Eu, num nível mais elevado, vamos botar Deus, vamos? Que é mais fácil de entender. Vamos supor assim que Deus seja a causa de todas essas realidades abaixo, né? Se a sintonia estiver a chegar num nível em que Deus se manifeste da forma como Ele sempre quer, que é a vontade, aquilo que em mim pode ser um câncer, transforma-se em cura. No nível nosso, vai parecer que eu estou transmitindo energias para ti, passando energia para o teu estado. No fundo, eu estou provocando uma sintonia. Eu estou procurando uma identificação. É aquele negócio que o médico acreditou tanto que o remédio era verdadeiro, que ele provocou no próprio paciente a aceitação de que aquilo ia ser a solução. E nesse nível eles estavam em identidade, em sintonia. E a realidade aconteceu. Em vez da doença, a cura. Quando ele muda de sintonia, ele acredita, olha, eu sei que esse remédio não vai funcionar. Como ele tem uma ascendência, um nível de conhecimento, percepção maior, ele age sobre aquele outro. Quem está vendo de fora está dizendo assim, o médico está mandando energias ruins. Não. Ele está agindo. Ele está produzindo isso. Espírito elevado, vamos botar aqui um Jesus, lá alguém toca na veste de Jesus, ou na túnica de Jesus e tem a cura. Esse estado de identificação é tão elevado que a vontade desse espírito mais, que percebe mais, um Jesus, é capaz de interagir com essa vontade menor que seria a minha. Na linguagem espiritual, na linguagem das religiões, chama-se graça divina. A graça divina, né? Milagre. A misericórdia divina, quando o amor da compaixão toca. E aí vai. O que a gente tem que escapar,
pelo menos, essa ideia de que as coisas estão acontecendo só no nosso nível material. Nós temos que avançar um nível um pouquinho mais elevado, onde a gente é mais unido, mais identificado. Só para terminar ali, no nosso lar, vocês já ouviram falar isso do umbral, né? Não ouviram falar? De que no umbral ou na espiritualidade, as pessoas se agrupam por afinidade. Veja aí a sintonia sendo estabelecida. É isso mesmo, constrói-se realidades afins. Eu não vou entrar como é que são esses mundos, mas vamos dizer que essa capacidade construtiva, criativa, que cada um carrega, manifesta-se. Então, no nosso lar vai se manifestar algo muito parecido. Pelo menos daqueles que estão vivendo lá no nosso lar. E atrai quem energeticamente está... Vamos usar o termo energético, vamos usar o termo vibracional. O melhor termo ainda acho que seria sintonia, porque dá uma ideia de superposição, de identidade, de aparência assemelhada, tá? Porque senão fica complicado a gente... Uma pergunta ali da plateia. O microfone bem perto, por favor, tá? Eu acho que até a questão da transmissão de pensamentos, digamos assim, acho que até se manifestou porque eu estava, antes de surgir uma pergunta, eu estava pensando na questão de medicamento, de ervas, e em seguida o senhor mencionou esse assunto. Então acho que de certa forma a gente se encontrou. E é justamente sobre esse assunto que eu queria questionar. Eu estava lendo um livro psicografado pela Zíbia, do Lúcio, e um personagem, ele curava através de reza, de ervas que ele preparava, etc. E ele disse que cada erva, cada planta tem uma energia diferente que de uma certa forma vai levar para a cura daquela doença. A minha pergunta é, e numa dessas pode ser as duas respostas, como a Karia falou, de fato, cada erva tem uma energia diferente e procede à cura conforme a energia que ela produz, que ela tem, ou o que faz a cura é o efeito placebo, é eu achar que aquela erva vai provocar aquela cura, ou ambos os casos pode acontecer, e se aí a física quântica, de alguma forma, consegue comprovar esse efeito, essa energia que tem nessa planta. Pelo efeito placebo, já se sabe que a física quântica meio que já, de uma certa forma, já comprovou, mas o fato de cada planta ter uma energia diferente. Olha, quando eu falei aquela conversa de um físico quântico médico, ele adentra o Ayurveda. A Ayurveda é uma medicina tradicional indiana, baseada em conhecimentos milenares das estruturas do próprio corpo. Ou seja, é uma tecnologia tão avançada que a gente diz que é antiga, né? Porque a gente realmente acha que a gente que não entende aquilo. Mas é uma tecnologia tão avançada que eles adentram a formação do próprio corpo. Ou seja, a construção que eu tenho aqui é uma construção que tem vários níveis de relacionamento energético. Vamos botar assim, básico aqui. Tá? A homeopatia também vai atuar nesses níveis de energia. Agora, quando a gente adentra no conceito da física quântica, da superposição, da correlação, nós vamos entrar num nível que tu inaugurou dizendo o mental, a vontade da pessoa. Então vamos dizer assim, há uma necessidade de nós termos uma harmonia. Esse é o pressuposto da Ayurveda. Ou seja, os corpos, aí eu estou usando o termo os corpos, porque quando eu digo eu não estou dizendo só esse corpo, eu estou dizendo toda a minha manifestação possível. A minha manifestação possível é muito mais do que esse corpo. Basta dizer que eu vivo na não localidade e posso promover isso. Então todos os corpos, eles apresentam desequilíbrios de origem quando encarnam. Veja que a Ayurveda ela parte da ideia de que nós somos basicamente desequilibrados quando encarnamos. E o processo é dar o máximo possível de equilíbrio. Só que ela vai agir nos corpos. Então, quando eu regulo um pouco um corpo físico, eu permito que, vamos usar outro termo, outro corpo,
a outra manifestação minha, emocional, sutil, que a gente diga, psicológica, possa se adequar um pouco e se manifestar. Então, quando eu ajo com um medicamento, eu posso estar agindo só no nível do corpo físico, mas eu também posso adentrar outros níveis, em que aquela formação, digamos assim, aquele mexer, eu mexi nesse quadradinho, que mexe no outro, dá um efeito em sequência. Então, muitas das vezes, os medicamentos que atuam sobre o corpo físico, eles permitem que outros padrões possam se manifestar e os vários corpos se manifestem. Isso quer dizer o seguinte: se tu der para uma pessoa um psicotrópico, se tu der para a pessoa um calmante, ou um anti-ansiolítico, seja lá o que for, tu provoca uma limitação, por exemplo, da atuação do cérebro, a ação metabólica que o próprio cérebro possa ter nesse corpo. Isso pode dar um efeito no corpo, mas também pode tornar aquela pessoa menos ansiosa. Mas é claro, porque ela não vai poder manifestar essa ansiedade. E assim vai. Então, dentro da concepção que o Gottsoni traz para a medicina, ele fala o seguinte: olha, nós temos que primeiro começar a aprender a lidar com a não localidade, que já é um avanço. Segundo, vamos começar a pegar essa literatura mais antiga e ver o que os caras estavam falando, porque eles falavam de coisas que não eram só do corpo físico. Como esses malucos, aí a linguagem minha, do Gottsoni, tá? Eles poderiam prever que existem meridianos de energia. Ninguém acha esses meridianos. Pode fazer qualquer medida, não vai encontrar. Vai encontrar centros nervosos e tal. Mas só que isso existe. Tanto existe que o efeito acontece. Aí se eu vou dizer que sempre é placebo, fica uma resposta fácil, né? Não, é placebo, placebo. Ótimo, então achamos o remédio para tudo, placebo. Então, o medicamento, ele tem ação. Tem ação na estrutura física. Promove alterações? Promove. Eu acredito, aí é um ponto de vista pessoal, que é preferível nós aprendermos com toda a tecnologia já desenvolvida pela sabedoria do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Quando eu digo reino, são para os estanques de objetos, né? E deles elaborarmos processos de reequilíbrio, do que a gente fazer experiência como a gente faz, as indústrias farmacêuticas fazem, de dar um remédio para dor de cabeça, mas que ataca o teu fígado, ataca o teu rim, quer dizer assim, desestabiliza. Essas medicinas antigas, elas tinham a preocupação de não aumentar a desestabilidade, procurar o equilíbrio. Então essas tecnologias, a gente não pode perder a oportunidade de aprender. Tem mais na internet? A internet já está esperando há tempo. Então vai. A Ana Laura, ela diz o seguinte: olá, boa noite a todos. Já vou dizer. O tema está muito interessante, pena que temos pouco tempo. Tem uma pergunta: qual a diferença básica entre o cientista espírita e o espírita que se torna cientista? Exemplo: Leon Denis era cientista e depois se tornou espírita. O mesmo ocorreu com Kardec. E hoje? Qual a diferença entre esses profissionais? Abraços a todos. Ana Laura, de Toronto, Canadá. Vamos lá. Eu acho que não é a diferença, mas o que leva a uma identidade entre eles. Todo ser que é instigado em busca de algum conhecimento, ele acaba indo para essas duas linhas que Kardec chama bem a atenção. Olha, está aqui o que os espíritos falaram, está aqui o que eles disseram, o que eu compilei, mas não se esqueçam de acompanhar a ciência. E a ciência que Kardec falava era uma ciência bastante rudimentar da sua época. Rudimentar, que eu quero dizer, nos métodos de hoje. Vejam, essa é uma ciência antiga, que eu acabei de dizer que ela é antiga, mas é extremamente sábia, estamos descobrindo a sabedoria dela. Então, o cientista espírita, que acaba descobrindo através da pesquisa matemática, física ou empírica, um conhecimento espiritual ou espírita, ele vai ter a mesma identidade daquele que, através da instigação do conhecimento da religião, da religiosidade, do saber daquele não localidade, daquela coisa que até então era Deus, que até então era Espírito, que instigado por isso acabou descobrindo instrumentos da ciência que na verdade justificam a sua crença.
Para mim, o que identifica os dois é o processo chamado percepção. Quando eles percebem uma realidade, percebem algo maior, uma verdade, um conhecimento que o motiva, eles se identificam. Eu acho que o nosso grande trabalho, o nosso grande trajeto nessa vida é buscar essa identidade. Não o que nos diferencia, porque o que nos diferencia nós carregamos há milênios. Mas o que nos identifica, o que nos une, é o que importa. Uma vez numa palestra, uma palestra bem simples, né? A Gíria foi lá querer falar de Deus, Maria, eu quase me perdi, mas me surgiu uma imagem muito bonita, que era uma pessoa olhando um espelho. Quando ela olhava o espelho, ela se identificava, ela via a imagem no espelho. No ato contínuo, ela deixa o espelho cair no chão. E ele se quebra em um monte de pedaços. Quando ela olhava para esses pedaços, ela continuava se identificando em cada pedaço. Antes ela tinha um espelho só, era uma só identidade. Quando o espelho caiu e se quebrou em um monte de pedaços, se multiplicou as formas, mas a imagem refletida ainda continuava sendo ela. E naquele instante eu senti isso, como se Deus, ao manifestar o universo, se identificasse no universo. Apesar de nós sermos fragmentos desse espelho, nós temos a mesma identidade. Sai Baba, quando foi em estado, sabe, estava lá quando vocês vão lembrar, o Clóvis Nunes e outro pessoal que aqui do Brasil. Transcomunicação, né? Isso, todo esse pessoal que tinha ido visitar, mas já faz muito tempo isso, tá? Passando ali por perto, ele chegava e, claro, ele falava a língua dele, mas de vez em quando, não Clóvis Nunes, mas Saibá falava de vez em quando em inglês, perguntava assim, quem é você? Aí as pessoas diziam, eu sou não sei quem, tá? Quem você acha que eu sou? E eles falavam, você é Deus. Eles, sim, você é Deus, eu sou Deus. A única diferença que existe entre eu e você é que eu já percebo mais isso. Essa proposta de identificação com Deus não é falta de humildade, não. É exercício que nós temos que praticar. Quando eu falei assim, o que eu sou? Sou espírito? Tá, mas o que é isso? Que exercício que nós estamos fazendo para buscar a nossa identidade? Se a gente não fizer esse exercício, a gente vai continuar na escola. Gonçalo? Uns 2 anos atrás, na busca da correlação da física quântica com a espiritualidade, numa busca na internet eu digitei física quântica, Deus. E, para minha surpresa, vieram centenas de itens normalmente relacionados à partícula divina. Trabalhos acadêmicos, pesquisas, estudos e comentários. Poderia falar um pouco disso dentro da temática de hoje? Olha, a minha linha, a qual eu expus até esse momento, é do Goswami. E a partir dela, a partir dessa ideia, ele avança com esse paradigma. Perguntado se esse paradigma demoraria para ser conhecido, ele falou, olha, Copérnico, quando enunciou que não era o Sol que girava ao redor da Terra, mas a Terra que girava ao redor do Sol, e entramos no heliocentrismo, né? Ou seja, o Sol passa a ser o centro e o sistema solar, os planetas ao redor, demorou 100 anos para que isso pudesse ser compreendido e aceito. A mesma ideia de Goswami quando fala que Deus, consciência, vão encontrar cada vez mais fundamentos e explicitações, a reencarnação vai encontrar muito mais fundamentos e explicitações, os processos mediúnicos muito mais fundamentos e explicitações dentro dos experimentos e dos conhecimentos que a física quântica está recuperando das questões antigas e formulando novas. Ele disse que isso por volta de uns 30 a 40 anos. Ele falou lá para 1990, 2000. Então eu suponho que a gente, na velocidade que está caminhando
dentro da tecnologia, vai passar por esses estados realmente de modificação muito grande. Só para terminar, a velocidade é tão grande, gente, que hoje o que a gente percebe dentro da tecnologia é algo que já deixaria qualquer um de nós aqui pasmo. Passa o microfone para ele aqui, isto. Senão lá em Toronto ele não vai te ouvir. Ela. Isso. É sobre o seguinte, eu gostaria de saber se, uma curiosidade muito grande que eu tenho, se a ciência está avançando através da eletrônica no sentido de haver uma comunicação com a espiritualidade através de máquinas. Porque, veja só, já existe um capacete em que se pilota um avião só pelo pensamento. E isso vem a balançar muitas daquelas críticas que muitas pessoas faziam contra o espiritismo de comunicação entre os encarnados e desencarnados. Ora, se hoje você pode se comunicar através de um capacete na sua cabeça, uma máquina, e pilotar um avião através de um capacete, por que não seria possível, se há algum avanço né, científico nesse sentido aí? É uma curiosidade que eu tenho. O que eu posso te responder é o seguinte: tudo depende do que nós estamos querendo procurar. Se nós procurarmos o Espírito entre nós temos um monte aqui. Se nós quisermos comprovar a existência do Espírito através de um processo material, nós vamos ter os impedimentos que a própria realidade material impõe. Agora, se nós avançarmos para um paradigma que diz que o Espírito é o agente causal, quando eu estou falando o seguinte, tudo que nós temos de matéria, tudo que nós temos aqui de realidade, tem como causa o Espírito, Deus, consciência na localidade, essa comunicação ela vai se fazer da forma que se bem entender. Por que ela não é feita agora? Ela já é feita. Nós temos um aparelho material chamado corpo humano, que se processa através de uma rede neural gigantesca, que os computadores ainda não conseguem chegar no mesmo nível de aperfeiçoamento de um cérebro, por exemplo. O cérebro humano é uma máquina excepcional. Quer dizer, nós já temos uma máquina. Nós já nos comunicamos com os espíritos através de uma máquina. Agora, vamos querer construir uma máquina? Pode. Eu não vejo a impossibilidade. Eu não sei qual vai ser a intenção ou a utilidade. Agora, que o processo pode ocorrer? Pode. Agora, condições de protocolo científico, vai ser aceito, não vai ser aceito, é um experimento que se replica, que pode ser feito, é uma outra questão. Agora, temos uma máquina brilhante, uma máquina maravilhosa, que é o nosso cérebro, que é uma... Nós estamos chegando um pouco perto, né, do que pode se produzir. Luciano? O que falasse agora foi bem interessante, porque nós temos um grupo há 1 ano e meio aqui de intenção no ICEF, de transcomunicação instrumental. E né, várias experiências, estudos, que sabe que, na verdade, o ensinamento do TFI não é muito amplo, né? Mas nós estamos trabalhando com uma equipe paralela no plano astral, e trocas de informações, de contatos. Nós estamos cada vez mais tendo certeza que o grande quantum, a grande história de tudo é a sintonia. Tanto que no início nós nos preocupávamos muito com a aparelhagem eletrônica. Depois, através de vários trabalhos, etc. e tal, nós chegamos à conclusão que o aparelho fala até desligado. Que, de certa forma, acabasse de falar muito parecido. Porque quando nós entendemos que a sintonia é o objetivo, né, a transcomunicação seria o quê? O aparelho seria um facilitador apenas. Só um facilitador. Por quê? Porque a tecnologia atual está
em cima do aparelho. Antigamente era o corpo humano. Agora, com a tecnologia, imagina só, teu celular, oi mamãe, né? Então é um método de mostrar esta isso seria uma matéria já para uma nova palestra, mas eu sempre chamo a atenção que eu assisti outro dia, ouvi já um monte de vezes aqui em nosso lar, mas quando a gente começa a avançar em certos estudos, tu começa a ouvir coisas que antes tu não ouvia e prestar atenção sobre coisas que não prestava. Uma das coisas que a gente vai ter que aprender nessa reprogramação chamada vida, se chama, na linguagem da sabedoria antiga, se chama vairagia ou desapego. Os núcleos emocionais que nós construímos são tão fortes que eles constroem esses corpos e constroem os corpos novos que a gente vai reencarnar e os corpos que a gente acaba ainda construindo desencarnados. Eu acredito numa época em que nós vamos nos comunicar continuamente como espíritos. E como espírito, eu não sou Beto, Ricardo é Ricardo, nós somos espíritos, e isso eu não sei ainda o que é, eu vou aprender. Um mundo de identidade tão profundo que eu vejo um espírito elevado dizer assim, olha, tu és Deus. Meu Deus do céu, o que é isso? Vós sois deuses. Então esses níveis de realidade são tão elevados ainda para nós, que a nossa incapacidade ela se mostra ainda com desejos de, poxa, se a minha mãe desencarnar, eu quero me comunicar com a minha mãe. Qual delas? Qual memória que eu vou buscar? Então, o grande advento será quando a gente se libertar daquilo que fomos para nós sermos o que somos, mesmo que seja uma redundância que eu falei. Então, talvez o passo seguinte seja esse, né? A gente começar a se relacionar num nível onde a identidade se dá nesse entrelaçamento profundo de um espírito elevado que vem a um planeta onde todo mundo só se enxerga e não vê ele, né? Meu Deus, se Jesus reencarnasse, olha, quem sabe já não reencarnou, quem sabe está aí. Nós não somos aptos para manter esse nível de sintonia. Então eu acredito que a transcomunicação, a mediunidade, são ainda processos pelos quais nós estamos resgatando estados de memória. Mas o mais importante aí, que meu Deus, parece mais que velho, a respeito do ICEF, que era bem pequenininho, que eu dizia assim, olha, o que o Espiritismo trouxe novo? Eu dizia assim, olha, para mim, o que eu estou vendo que ele trouxe novo, é a possibilidade mais popular até, não hermética, não fechada, de comunicação. Conhecer-nos em vários níveis. O Silveira Sampaio, que é um espírito que se manifesta, em alguns escritos se manifestou pela Zíbia Gasparé. Que era pediatra também. Ele dizia o seguinte, ele saía lá na espiritualidade fazendo coleta de informações de jornalista e tentava colher informações na espiritualidade, e os caras diziam assim, Silveira, o que tu estás querendo com isso? Ninguém vai dar bola para o que tu estás falando. Aliás, não serve para nada. Porque o que vai mudar a vida deles saberem como é que é a vida aqui? No fundo, muda se nós primeiros começarmos a pensar que nós lá e nós aqui somos. E os gostos aqui podem ser gostos lá. Onde eu vou habitar é onde eu estou, onde eu sou. Então, esse processo é um processo lento? É lento. É educação? É educação. É construção de valores? É construção de valores. Mas se eu não alargar a minha mente para as coisas novas, e novo não é só o que é bonitinho, não, novo é aquilo que eu nem pensei ainda. Isso é criatividade. E para isso acontecer, bastante relaxamento, respira bem profundo, se entrega, dá um salto quântico. Aliás, isso é uma palestra que eu vou fazer e eu fiquei pensando nessa imagem. O que eu fui, meu Deus, vou falar assim na minha juventude, não, mas eu assim que quando eu era mais novo, eu fiz curso para ser piloto de avião, e no dia que eu fui dar o primeiro voo, chamado voo solo... Sem capacete. No primeiro voo solo? Não tinha.
eu voava de planador. Planador é um avião sem motor, então você imagina que não pode ter erro, né? Porque se errou, não tem motorzinho para chamar de volta. O instrutor disse o seguinte: olha, eu voei num planador que admitiu o instrutor atrás. Só que no voo solo, está falando solo, só veja. O instrutor só bateu nas minhas costas o seguinte: ó, imagina que eu estou ali atrás, tá? Eu disse, tá. A sensação que eu tive é a seguinte: ou eu acreditava que eu tinha a possibilidade de voar, ou eu ia descobrir uma outra oportunidade que ia ser um acidente. E me imaginei também como aquela pessoa que vai pular de paraquedas. Que é o seguinte: se ela não tiver crença, certeza, convicção de que aquilo que ela já é capaz de ir adiante e dar o passo necessário para conquistar aquilo, ela com certeza vai ter uma outra experiência. Então eu acho que o salto quântico é isso, é quando nós realmente nos desprendermos do ego menor, da individualidade, e pularmos nessa realidade chamada Deus, essa realidade chamada Espírito, e acreditarmos que essa jornada nos trará a nós mesmos, que é a identificação. Se não fizermos isso, a gente vai continuar caminhando na nossa dimensão, nos nossos limites, na nossa rodinha. Gente, então, nós já passamos o nosso horário da internet. De qualquer forma, foi muito gostoso aqui reencontrar um velho amigo aí dos tempos antigos do ICEF, né, o Beto. E vamos convidá-lo para outros papos em outras ocasiões, tá? Vamos lá. Conversarmos. E quarta-feira temos um novo tema, um novo assunto. No momento não me recordo qual é, mas é um novo assunto. Já está no site, né? É o professor Fialho, né? Isso, o professor Fialho, que é Psicologia da Morte e Espiritismo. Ele é psicólogo, é do nosso tempo, é o Fialho. Nesse livro, Física da Alma, tem análise do livro tibetano dos mortos, que é a Psicologia da Morte, ele vai falar sobre isso, está ótimo. Tá bom. Psicologia da Morte e Espiritismo, tá? Muito bom. Bem, então, para encerrar a reunião, eu vou convidar o Beto. Faz a oração? Holística. Não. Já sou. De expandirmos as nossas possibilidades e relaxar. Para tanto é necessário que cada um, interiormente, abra bem os olhos e feche os sentidos do seu mundo material. Comece a perceber esse mundo vasto, infinito, que é o nosso mundo interior. Que essa visão se expanda agora e dialogue também com as imagens que nos sejam agradáveis, que nos tragam segurança, afeto, bem-estar, que provoquem em nós o sentimento da compaixão, do amor universal. Nesse estado de abandono, onde a nossa sensação é de conforto e segurança, nós dizemos para nós mesmos: somos espíritos, criadores do universo em que vivemos, e nele encontramos todos aqueles seres que sempre estiveram ali, mas nós não os percebíamos. Que eles possam receber o nosso abraço sincero, o nosso amor verdadeiro, e desejarmos a eles bem-aventurança, felicidade. Esse mundo é um mundo real, é um mundo de onde nós somos, e quando sairmos dele, ao abrirmos nossos olhos materiais, um pouco traremos para cá e distribuiremos como frutos
de paz, de amor, de harmonia. Esta é a realidade divina, a única realidade. É dela, é nela e com ela que eu existo, que eu vivo, que eu sou. Que assim seja. Começa a falar, não para.